Imagine que a vida é um rio e você é um viajante com um barco de madeira. Ao seu lado, outro marinheiro zarpa ao mesmo tempo. Ambos partem do mesmo ponto, guiados pelo mesmo mapa, movidos pelo mesmo vento da juventude. Eles compartilham escola, caminhos, sonhos. Os nomes deles podem ser os seus, os meus ou os de qualquer pessoa que já acreditou que tudo está no destino. A princípio, as águas parecem iguais para ambos. Mas, com o tempo, um deles encontra correntes secretas que o impulsionam em direção a novos horizontes. Ele domina habilidades, atravessa oceanos interiores e se transforma. O outro, por outro lado, continua girando em círculos invisíveis, preso nas marés de ontem, repetindo batalhas que não deveriam mais ser travadas. O que os separou? Não foi sorte, nem uma centelha divina escondida no sangue. Foi uma escolha silenciosa e constante. Um continuou aprendendo, o outro parou. Esta é a verdade que muitos preferem não encarar. No momento em que paramos de aprender, começamos a desaparecer. No exato momento em que pensamos que chegamos, a vida, uma viajante implacável, nos deixa para trás. O conhecimento não é uma estátua de mármore, é fogo ou cinzas. Ela se expande ou desaparece. E aqueles que entendem esse segredo, aqueles que escolhem alimentar o fogo todos os dias, são aqueles que moldam seu próprio destino. Talvez hoje você sinta que está preso, que os dias passam sem recompensa, que as oportunidades passam rápido, mas não param para dizer olá. Talvez você pense que lhe falta talento, que o mundo já escolheu seus favoritos. Mas a realidade é outra. A vida favorece aqueles que decidem nunca parar de crescer. E ele pune, sem crueldade, mas com firmeza, aqueles que entram no piloto automático e esquecem sua sede de descoberta. E o mais perturbador é que a maioria nem percebe que parou de aprender. Eles terminam os estudos, conseguem um emprego e acreditam que a jornada da alma chegou ao fim. Mas o mundo nunca para de girar. As ideias florescem a cada amanhecer e o conhecimento que não se renova torna-se um eco do que foi. Aprender não é um dever, é uma forma de amar a vida. E se você está lendo estas palavras, significa que algo dentro de você ainda anseia por conhecimento. Você escolheu o que muito poucos escolhem: assumir o controle do seu próprio crescimento. Essa única decisão, aparentemente tão pequena, pode transformar todo o curso da sua história. Agora você já sabe que isso não é apenas um vídeo. Se você quiser se aprofundar ainda mais no assunto, clique no primeiro link da descrição. Capítulo 1. A sabedoria não tem fim. Pense nas almas que brilham com luz própria, aquelas que parecem antecipar o futuro, que transformam cada tropeço em um trampolim. O que eles têm em comum? Não é só que eles trabalham com dedicação, é que eles nunca abandonam a escola invisível do espírito. Eles entendem que a educação não termina com um diploma, que todo dia é um professor disfarçado de rotina. E acreditar que você já sabe o suficiente é o caminho mais certo para se tornar irrelevante. O mundo não lhe recompensará pelo que você foi ontem, mas pelo que você é capaz de ser hoje. As habilidades que lhe deram valor há uma década podem agora ser folhas mortas em uma floresta que floresceu sem você. As indústrias mudam. Ideias são reinventadas. E aqueles que não mudam com eles, tornam-se pedras num rio que não lembra mais seu nome. O único caminho para a permanência é a transformação. Uma transformação deliberada e constante, como alguém que rega um jardim, sabendo que as flores não vêm correndo, mas também não esperam. Muitos, porém, recusam. Eles se apegam ao que sabem, como se o conhecimento fosse uma herança imutável. Eles não leem, eles não questionam, eles não plantam novas sementes em suas mentes. Eles acreditam que a experiência é suficiente, sem perceber que experiência sem crescimento é apenas repetição vazia. Enquanto isso, uma minoria, aqueles que o mundo frequentemente chama de os escolhidos, cultiva a arte de aprender como se fosse um ritual sagrado. Eles sabem que a vitória não pertence àqueles que sabem mais, mas sim àqueles que aprendem mais rápido. E é por isso que eles nunca temem a mudança.
eles a convidam para sua mesa. Eles fazem dela sua mestra. Capítulo 2. O milagre de 10 minutos. Você não precisa trancar sua vida em uma universidade ou colecionar diplomas como medalhas para se manter acordado. Às vezes, 10 minutos por dia são suficientes. Sim, 10 minutos. Aquele pequeno fragmento de eternidade que a maioria das pessoas desperdiça olhando as sombras dos outros nas redes sociais. 10 minutos para ler, ouvir e observar o mundo com novos olhos. Aprender é como semear. Quanto mais cedo você começar e mais consistente for, mais exuberante será a floresta que cresce dentro de você. Imagine duas almas. Uma parou de aprender no dia em que a escola acabou. Ande pela vida com velhas ferramentas, com ideias que não abrem mais portas. A outra dedica apenas alguns minutos por dia para expandir sua mente. Na aparência, não há diferença. Mas com o passar dos anos, a distância entre eles se torna um abismo. E esse abismo não é desenhado pela sorte, mas pelo hábito. Capítulo 3. O poder do aprendiz que nunca para. Essa é a magia silenciosa de aprender todos os dias. Não é necessário escalar montanhas de conhecimento em um único dia, nem mergulhar em rios profundos de teoria. Basta fazer do aprendizado um pequeno ritual diário, como acender uma vela ao amanhecer. Os verdadeiramente sábios não aprendem quando têm vontade. Eles aprendem porque sabem que o mundo recompensa não aqueles que se esforçam mais, mas aqueles que sabem se adaptar, aqueles que treinaram suas almas para entender o novo. Um mapa para quem não quer ficar para trás. Este não é um livro de fogos de artifício emocionais. É um mapa. Ele não busca excitar você, mas despertar você. Você não encontrará promessas vazias ou fórmulas complicadas aqui. O que você descobrirá é algo ainda mais valioso. Um guia claro, simples e, acima de tudo, possível. Um caminho projetado para ajudar você a transformar o ato de aprender em um modo de vida. Ao concluir esta jornada, você não apenas entenderá por que nunca devemos parar de aprender. Você aprenderá a entrelaçar o crescimento com sua respiração. Como fazer com que o conhecimento se torne seu aliado silencioso, sua bússola, sua espada. Observe atentamente aqueles que deixaram sua marca. Se eles construíram impérios, escreveram melodias, lançaram ideias ao céu, ou conquistaram silenciosamente seu próprio espírito. Todos eles têm uma coisa em comum: não deixam a curiosidade morrer. Eles se tornaram seus próprios professores. Eles não eram prodígios ao nascer. Eles eram alquimistas do conhecimento. Eles liam enquanto os outros descansavam. Eles estudavam enquanto os outros comemoravam. Eles se perguntaram: o que mais posso aprender? Mesmo quando já sabiam quase tudo. Se aqueles que chegaram até aqui continuam aprendendo, por que você deveria parar? O destino se bifurca diante de você. Você pode caminhar com o rebanho, confiando em conhecimento antigo enquanto observa os outros avançando. Ou você pode se juntar àquela pequena minoria que fez do crescimento uma promessa diária. Essa é a escolha que marcará o resto da sua história. Por que algumas florescem em todas as estações, enquanto outras parecem murchar na mesma rotina durante anos? Não é sorte, nem mesmo inteligência. É a maneira como eles concebem o ato de aprender. Muitos acreditam que a aprendizagem é uma fase, como a infância ou a escola. Eles comemoram o fim dos estudos como se tivessem completado uma jornada. Mas a realidade é outra. É aí que começa o verdadeiro caminho. O mundo se transforma a cada nascer do sol. O que era valioso ontem pode ser inútil hoje. As habilidades do passado desbotam como tinta ao sol. E aqueles que não alimentam suas mentes, sem saber, estão cavando uma cova invisível, dia após dia, até que um dia eles acordam e se perguntam: quando foi que eu me perdi? Enquanto isso, há aqueles que acolhem bem a mudança. Eles não temem isso, eles buscam isso. Eles sabem que aprender não é um fardo, mas um privilégio. Eles consideram isso um pacto sagrado consigo mesmos, uma promessa que eles nunca quebram.
Este capítulo não é uma lição, é um convite. Olhar o mundo com novos olhos. Abandone a crença de que aprender é só para os jovens e estudiosos, e abraçar a ideia de que a verdadeira sabedoria é uma jornada que não tem fim. Aqueles que conseguem estar sempre um passo à frente não são aqueles que sabem tudo, mas aqueles que estão dispostos a continuar descobrindo. Novamente e novamente. Mesmo quando ninguém os vê. Seu destino, suas conquistas, seus fracassos e suas possibilidades. Tudo pode ser rastreado até um único ponto de origem. A maneira como você pensa sobre sua própria capacidade de mudança. Não é poesia. É uma verdade profunda, confirmada até pela ciência. Há duas maneiras de ver o mundo. Um que diz, eu sou assim, não posso mudar. E outro que sussurra, eu posso ser mais, posso aprender. Quem acredita que seu talento é fixo, que sua inteligência é um dom que não pode crescer, vive fugindo do erro. Eles temem desafios, porque cada queda é um julgamento para eles. Eles evitam aprender coisas novas, porque o medo de não ser o suficiente os paralisa. Em contraste, aqueles que cultivam uma mentalidade de crescimento veem cada contratempo como uma oportunidade. Cada erro como uma aula que não encontraram em nenhum livro. Eles sabem que o esforço é uma ferramenta, não uma punição. E que cada dia traz consigo a possibilidade de reinvenção. Eles não se perguntam se são bons. Eles se perguntam como podem melhorar. E essa pergunta, tão simples, tem o poder de transformar tudo. Capítulo 4. O ritual sagrado do aprendizado diário. Cada dia é uma oportunidade disfarçada de rotina. Qualquer um que decida dedicar alguns minutos ao aprendizado está plantando uma semente que eventualmente florescerá em sabedoria. Você não precisa ter todas as respostas ou entender tudo imediatamente. Basta mudar uma frase para começar. Quando você pensa, não sou bom nisso, adicione uma palavra que transforma tudo, ainda. Dizer, ainda não sou bom nisso, transforma uma limitação em um caminho, uma parede em um horizonte. Essa pequena palavra reprograma a mente. Isso o torna um aliado do crescimento. Isso lembra que o conhecimento não é um lugar onde você chega, mas uma jornada constante. É o ato de seguir em frente, de corrigir, de tentar novamente. Aprender é permitir-se ser um aprendiz, mesmo quando você parece já saber muito. A verdadeira chave para o aprendizado contínuo não é talento ou esforço puro. É curiosidade. Aquela centelha interior que leva você a questionar o que os outros tomam como certo. Se você observar pessoas que deixaram sua marca no mundo, visionários, inventores, líderes espirituais ou cientistas, verá um padrão comum. Elas nunca pararam de fazer perguntas. Enquanto a maioria das pessoas busca distração, elas buscam significado. Enquanto muitos se contentam com as respostas que aprenderam, eles cavam até encontrar sua própria verdade. O problema é que a curiosidade diminui com a idade. Quando crianças, fazemos perguntas incessantemente, mas à medida que crescemos, somos ensinados a não ser irritantes, a não parecer ignorantes. Assim, um dos maiores poderes da alma é embalado pelo sono. Portanto, você deve se rebelar contra essa domesticação do espírito. Faça da maravilha um modo de vida. Quando você ouvir uma afirmação, questione sua origem. Quando você vê algo admirável, não presuma que seja puro talento. Pergunte a si mesmo qual foi o processo. Quando alguém lhe disser que algo é impossível, tenha coragem de investigar se isso realmente é. No entanto, a curiosidade não é suficiente se o medo se tornar o guardião de suas decisões. Muitas pessoas falham não por falta de habilidade, mas por medo. O medo do ridículo, de cometer erros, de não estar à altura. Mas a verdade é que o fracasso não é uma sentença, mas um professor. Ninguém domina uma arte sem primeiro tropeçar em seus próprios limites 1000 vezes. Cada erro contém uma lição que não pode ser aprendida de outra forma. O fracasso faz parte do processo, não o fim do caminho. Se você transformar seu relacionamento com o erro,
Você se tornará livre. Você ousa mais. Você corre riscos. Você aprende mais rápido. E você cresce além do que imaginava ser possível. Então, da próxima vez que você falhar, não se julgue. Pergunta: o que essa experiência está me mostrando que eu não teria visto se tudo tivesse corrido bem? E por fim, há um ingrediente silencioso que diferencia o eterno aprendiz de alguém que apenas sonha em sê-lo: a disciplina. Não rigidez forçada, mas comprometimento íntimo consigo mesmo. A maioria das pessoas aprende quando tem vontade, quando o ambiente permite, quando a motivação as impulsiona. Mas aqueles que realmente crescem entendem que não podem depender do humor. Eles fizeram do aprendizado um ritual diário, como alguém que rega uma planta, não porque está com sede hoje, mas porque sabe que o amanhã depende desse ato constante. Ler algumas páginas por dia, assistir a um curso em vez de um programa vazio, escrever uma reflexão em vez de se perder nas redes sociais. Esses pequenos gestos são o que constroem a mente de uma pessoa sábia. E aqui vai um segredo: a motivação é passageira, mas o hábito permanece. Se você fizer do aprendizado um ato inegociável, até mesmo 20 minutos por dia podem colocá-lo entre o 1% que avança enquanto o resto estagna. A essência deste capítulo é clara: nunca desista da sua educação. Não se contente com o que você já sabe. Fique acordado. Perguntar. Cometa um erro. Mas acima de tudo, continue aprendendo. A maioria vai parar de fazer isso quando sair da escola. Mas vocês não são a maioria. E em um mundo que muda a cada momento, aqueles que se comprometem com o crescimento constante serão aqueles que guiarão, construirão, inspirarão e transformarão. Você está disposto a ser um deles? Capítulo 5. A arte de aprender com os sábios do papel. Imagine se os segredos mais poderosos para o sucesso estivessem ao seu alcance. Não em uma universidade cara, nem escondidos atrás de portas fechadas, mas guardados na tinta de um livro, esperando que alguém os desperte. Esse alguém pode ser você. Pessoas que criam foguetes, que mudam indústrias, que transformam vidas, não leem por entretenimento. Eles leem para expandir suas mentes, para descobrir padrões invisíveis, para antecipar seu tempo. Não se trata de ter tempo livre, mas de ter uma intenção clara. A maioria das pessoas desiste de ler porque diz estar ocupada, como se o conhecimento fosse um luxo e não uma necessidade. Mas aqueles que alcançam algo extraordinário entenderam um princípio eterno. Pequenos hábitos, mantidos fielmente, criam milagres ao longo do tempo. Você não precisa ler um livro por dia. Você só precisa dedicar uma parte do seu dia, como alguém que rega uma flor todas as manhãs, sabendo que sua beleza será fruto da perseverança. Leia enquanto caminha para o trabalho, ouça audiolivros enquanto cozinha e folheie algumas páginas antes de dormir. São atos humildes, mas que contêm poder, porque cada página é uma ponte para uma mente brilhante que viveu antes de você, que pensou, sofreu, triunfou e deixou rastros de seu caminho em palavras. Pense nisso. E se você pudesse absorver a sabedoria dos maiores pensadores da história sem sair de casa, sem esperar pelo mentor perfeito, sem gastar uma fortuna? A sabedoria está lá, esperando em silêncio. Basta abrir o livro certo. E então surge a pergunta: o que ler? A resposta não é única. Não existe um mapa universal, pois cada viajante está em um ponto diferente do caminho. Há quem precise de ferramentas práticas, e para elas, os livros de não-ficção são bússolas essenciais. Aprender sobre negócios, hábitos, psicologia ou história é como construir a fundação de um templo interior. Cada conceito, cada ideia útil, é uma pedra colocada com um propósito. Essas leituras ensinam como agir, como tomar melhores decisões, como entender como o mundo funciona e como você pode transformá-lo. Mas não subestime o poder da ficção. Romances bem escritos são espelhos da alma humana. Através de seus personagens, você aprende empatia, sensibilidade, criatividade. Um livro de ficção pode expandir seu coração mais do que 100 palestras.
porque enquanto a não ficção lhe dá instruções, a ficção o transforma por dentro. Ela ensina você a sentir. Portanto, equilíbrio é sabedoria. Aprenda com lógica, mas sonhe com imaginação. Combine conhecimento com intuição. Leia com a cabeça, mas também com a alma. Agora, muitas pessoas estão se perguntando: como podemos ler mais em um mundo que nunca para? O segredo não é correr mais rápido, mas ler com mais consciência. Existem técnicas como a arte de ler em blocos, para reduzir aquela voz interior que repete cada palavra. Ler rapidamente não significa ser superficial. Significa saber o que procurar e onde encontrar. Mas a velocidade não serve para nada se você não retém o que lê. Portanto, o conhecimento que não é integrado é esquecido. Para lembrar, é preciso se envolver. Sublinhe, escreva. Ensine o que você aprendeu aos outros. O ato de ensinar é o ato supremo de aprender. Somente o que você consegue explicar com suas palavras é o que você realmente entendeu. E se você estiver se perguntando por onde começar, livros importantes esperam por você como faróis na neblina. Títulos como Hábitos Atômicos, O Poder do Agora ou Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes são mais do que livros. São ferramentas para moldar seu caráter. Se você quer entender o mundo do empreendedorismo, leia o Método Lean Startup ou O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Lá você descobrirá que negócios não são apenas sobre números, mas sobre decisões humanas em meio ao caos. Não se esqueça de cultivar sua inteligência emocional. Livros como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Inteligência Emocional não apenas ensinam como se comunicar, mas também como entender a linguagem invisível dos corações. Mas lembre-se, mais importante que o que, é como. Faça da leitura um hábito sagrado. Não é um dever, mas um prazer. Comece com 10 minutos por dia. Então, antes que você perceba, estará lendo meia hora todas as noites. Escolha livros que despertem seu espírito, que o desafiem, que o convidem a pensar diferente. Não leia por obrigação. Leia por amor ao crescimento. Acompanhe suas leituras. Comemore cada livro concluído, cada lição aprendida, como alguém que coleta uma pedra preciosa ao longo do caminho. Ler é uma forma de transformação silenciosa. Cada palavra que você lê molda seus pensamentos. Cada história que você absorve deixa uma marca na sua maneira de ver o mundo. Porque, no final das contas, ler não é apenas um ato intelectual. É uma declaração espiritual. Está dizendo à vida: estou disposto a mudar. Estou disposto a crescer. E você? Você está pronto para abrir o próximo livro que transformará seu destino? Capítulo 6. A dança silenciosa do tempo. A magia dos pequenos passos. Na vasta arena da vida, onde todos correm em busca de atalhos para o sucesso, há uma verdade que poucos descobrem. Essa verdade não é encontrada no brilho de conquistas passageiras ou em lampejos de reconhecimento. Está nas pequenas decisões que você toma todos os dias, aquelas que parecem irrelevantes, mas que, em sua quietude, constroem as bases de uma vida plena. E se eu lhe dissesse que o seu futuro, aquele com que você sonha tão fervorosamente, já está sendo escrito agora mesmo? Que cada livro que você abrir, cada página que você virar, cada minuto que você dedicar ao crescimento pessoal, seja uma semente plantada em sua alma. Grandes oportunidades não aparecem do nada. Elas são criadas nos cantos silenciosos da nossa rotina diária. Você já parou para pensar que nesses momentos de aparente inatividade, quando você sente que o tempo está passando, você está na verdade forjando seu destino? Cada minuto que você gasta procurando algo no seu celular ou apenas assistindo TV é um minuto perdido na busca pelo que realmente importa. Mas se você abrisse um livro, uma porta se abriria diante de você. E não estou falando apenas de palavras impressas. Falo dos sussurros de sabedoria que viajaram através do tempo, esperando que você os ouça. É fácil cair na armadilha de pensar que o progresso deve ser imediato, como se o mundo fosse feito para os rápidos, aqueles que conquistam tudo de uma só vez.
Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira arte do crescimento está nas pequenas ações cotidianas? Naqueles gestos invisíveis, repetidos uma e outra vez, que, como a água sobre uma pedra, a transformam sem que ninguém perceba a princípio. Cada dia é uma oportunidade de seguir em frente, mesmo que seja um pequeno passo. A persistência não tem a glória do sucesso instantâneo, mas seu poder é muito maior, porque o que ela constrói não desaparece. Assim como a lua cheia que lentamente ilumina a noite, a perseverança cria em você um brilho sereno que nunca se apaga. Se você já se sentiu frustrado por não ver resultados imediatos, talvez seja a hora de olhar além do visível. Porque o que realmente importa não é obter reconhecimento imediato, mas saber que a cada pequeno esforço você está caminhando em direção ao topo. E esse cume, embora distante, está mais perto do que você imagina. A ilusão do sucesso passageiro. Vivemos cercados por histórias de sucesso que parecem acontecer da noite para o dia. O empreendedor que encontra sua fortuna da noite para o dia. O atleta que chega ao pódio sem esforço. O influenciador que se torna uma estrela sem aviso prévio. As telas nos mostram apenas o lado positivo, a superfície brilhante dessas conquistas. Mas há algo que raramente é mencionado: as horas intermináveis de trabalho, as quedas dolorosas, os sacrifícios, as lágrimas escondidas, a força inquebrável da persistência. O verdadeiro sucesso não é instantâneo. Ninguém alcança o esplendor sem ter passado pela sombra da perseverança, sem ter dançado com disciplina naqueles momentos em que ninguém está olhando. O que as pessoas celebram não é o triunfo, mas o longo e silencioso caminho percorrido sozinho. No reino da paciência, o verdadeiro mestre não é aquele que espera sucesso rápido, mas aquele que segue seu caminho com fé, mesmo quando não vê nada além de escuridão ao seu redor. E então, quando você menos espera, um dia o sol nasce no seu horizonte, e tudo o que parecia distante pertence a você. O poder dos pequenos hábitos. É fácil sonhar com grandes objetivos, alcançar o céu em um único salto, imaginar-se no topo de uma montanha. Mas grandes sonhos podem ser opressivos. A distância entre sua visão e a realidade pode parecer abismal. É quando os pequenos hábitos, aqueles que parecem sem importância, ganham destaque. Imagine que cada pequeno gesto diário, cada ação mínima, é uma gota de água caindo em um lago. A princípio, a gota não muda nada, não transforma a paisagem. Mas com o tempo, essas gotas se multiplicam, e todo o lago muda de cor, de forma e de profundidade. Um passo simples a cada dia, como ler algumas páginas de um livro, pode parecer trivial. Mas se você repetir isso, um dia ficará surpreso ao descobrir que percorreu um caminho longo e profundo. Essa é a mágica dos pequenos hábitos. Não se trata de fazer tudo de uma vez. Trata-se de começar onde você está, com o que você tem, com o que você é. Se você decidir ler 10 páginas por dia, não verá uma mudança imediata. Mas se você continuar, dia após dia, com esse hábito de ler, depois de um mês, você terá devorado 300 livros. E até o final do ano, você terá lido mais de 3.600 páginas, o que equivale a vários livros inteiros. Ao longo do caminho, o que parecia um pequeno gesto se transforma em uma grande colheita. O poder dos pequenos hábitos está na capacidade deles de se acumularem e crescerem sem que você perceba. Cada um é um tijolo, e se você juntar vários deles, você construirá um castelo. Não é uma questão de fazer algo grande imediatamente, mas sim de seguir em frente, passo a passo, deixando o tempo fazer o seu trabalho. Como criar um hábito duradouro? Criar um hábito não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. No início, a resistência será grande, e as forças do vento tentarão desviar seu curso. No entanto, o que acontece nos pequenos momentos, na quietude do seu esforço, é o que define o seu destino. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a manter o hábito. 1. Comece pequeno. Não tente cobrir tudo de uma vez. Comece com uma ação simples, um primeiro passo que você pode dar todos os dias. Um suspiro, uma respiração, uma página, um passo. 2. Faça disso parte da sua rotina.
Encontre um local e horário específicos para sua nova prática. No início, esta será sua âncora, o ponto que conecta você ao seu hábito, como um ritual sagrado. 3. Seja consistente. Não se trata de fazer tudo perfeitamente, mas de manter a frequência. A repetição é o que transforma a ação em hábito. Com o tempo, a resistência diminuirá e a ação será tão natural quanto respirar. 4. Monitore seu progresso. Mantenha um registro. Embora possa parecer uma tarefa pequena, esse rastreamento conectará você às suas conquistas. Toda vez que você vir uma marca de verificação em seu diário, sentirá a satisfação de saber que está progredindo, mesmo que seja apenas um pequeno passo. 5. Ser paciente. Hábitos não são construídos em um dia. Mas se você for consistente, se continuar, passo a passo, um dia perceberá que criou algo maior do que você mesmo, uma nova maneira de ser. O verdadeiro segredo não está na rapidez com que você alcança seu objetivo, mas na firmeza com que você caminha em direção a ele. Hábitos não são apenas ações. Elas são pontes para a sua melhor versão, para o ser que está esperando para ser libertado. E no final, é nesses pequenos momentos, nesses atos silenciosos de fé, que reside a magia que transforma vidas. Capítulo 7. O sussurro do vento. As pequenas decisões que te levam ao grande destino. Em algum lugar no universo, onde as estrelas não são apenas luzes distantes, mas sonhos suspensos, está o fio invisível que une todos os destinos. Esse fio não é reto nem direto. Ela se enrosca, faz curvas e toma rumos que só os olhos da alma conseguem entender. É ali, nesse entrelaçamento de caminhos, que a vida te guia em direção ao que você deve ser. Mas como saber se você está no caminho certo? Como saber se as escolhas que você faz estão aproximando você da versão de si mesmo que está destinada a brilhar? Grandes decisões raramente acontecem em um instante. Não, as decisões mais poderosas nascem na tranquilidade da vida cotidiana, no que muitos chamam de pequenos momentos. São os momentos imperceptíveis, aqueles que parecem não importar, que são verdadeiramente os arquitetos das nossas vidas. Um suspiro. Um passo. Uma palavra dita do coração. A vida é um compêndio eterno dessas pequenas escolhas que, quando combinadas, moldam a paisagem da nossa existência. Pense em um rio serpenteando calma e fluidamente pelas montanhas. A água não corre, não luta contra a corrente. Pelo contrário, ela avança, passo a passo, em sintonia com seu destino. No entanto, à medida que passa, as pedras que encontrou em seu caminho desaparecem, as margens que pareciam inquebráveis amolecem, e, em sua jornada, ele cria o canal por onde flui. Assim são as nossas vidas. As grandes montanhas que queremos escalar não são conquistadas de uma só vez. Elas são alcançadas pelo esforço silencioso de cada passo que damos, e, acima de tudo, pela coragem de continuar, mesmo quando o caminho nem sempre está claro. A verdade escondida por trás do esforço silencioso. Muitas vezes, em nossa busca por sucesso, amor ou propósito, procuramos respostas no visível, no óbvio. Queremos grandes sinais, momentos de revelação. Porém, a verdadeira magia não está nos fogos de artifício que nos deslumbram, mas na perseverança dos pequenos dias, na constância das ações que parecem invisíveis. Muitos buscam mudanças rápidas, transformações rápidas. Eles anseiam por uma vida melhor, mas não sabem que o que devem fazer é o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais profundo: estar presente em cada momento. O universo não recompensa aqueles que buscam atalhos. Recompensa aqueles que, como o rio, mergulham na quietude das pequenas decisões cotidianas. Porque é na prática diária, nas horas que ninguém vê, que se constroem o caráter, a sabedoria e, por fim, o sucesso. A verdade que poucos entendem é que grandes recompensas são o eco de pequenas decisões. Uma página lida todos os dias, um sorriso oferecido sem esperar nada em troca, um suspiro de gratidão. Tudo isso, tão simples e tão pequeno, tem um poder imenso quando acumulado ao longo do tempo.
O tempo, o grande escultor. O tempo é um escultor paciente. Ele não tem pressa, não se preocupa com a velocidade com que as coisas acontecem. E em sua quietude, em sua passagem constante, ela molda nossas vidas. Cada momento que vivemos, cada experiência que passamos, é uma faísca que, com o tempo, pode acender o fogo da transformação. Este fogo não é violento, mas suave e constante, como a luz do amanhecer que chega lentamente, mas ilumina tudo o que toca. E assim, nossas vidas se tornam um reflexo das decisões que tomamos todos os dias, não dos momentos que acreditamos que definirão nosso destino. O caminho não está em grandes esforços isolados, mas na força de vontade diária, no comprometimento em continuar, mesmo que não veja resultados imediatos. Assim como o escultor não vê a figura completa no bloco de mármore, mas a revela pouco a pouco, dia após dia, você também deve confiar que cada pequeno passo que você dá será parte do todo. O mito da transformação instantânea. Vivemos em uma era que ama o imediatismo. Queremos tudo para ontem, buscamos mudanças rápidas e resultados instantâneos. Mas você já observou o crescimento de uma árvore? Como, em seu lento processo, ele estende suas raízes, abre seus galhos, desdobra suas folhas ao ritmo do vento e da luz. A árvore não pergunta por que ainda não é uma floresta. Ele continua seu caminho, certo de que cada dia o deixa um pouco mais perto de sua forma final. E você, assim como aquela árvore, não deve se perguntar por que ainda não chegou ao topo. O cume, se você olhar com atenção, não está no fim da estrada, mas na própria estrada. O sucesso não é um evento único. É uma soma de pequenos e humildes momentos que, quando chegam ao fim, se transformam em algo grandioso. Mas é somente quando você olha para trás, depois de dar 1000 pequenos passos, que você entende como aqueles momentos criaram a vida que você tem. A beleza do processo. É verdade que todos nós sonhamos em escalar montanhas, chegar ao fim da estrada e olhar para trás com orgulho. Mas você já considerou que a verdadeira alegria está na própria jornada? Em cada passo, em cada respiração, em cada escolha silenciosa. A vida, no final, não é um objetivo, mas um processo. E a cada dia, com as pequenas decisões que tomamos, vamos desenhando a paisagem da nossa existência. É nesse processo que as respostas que buscamos são encontradas, onde a sabedoria que precisamos é revelada. Não se trata de chegar ao topo rapidamente. Trata-se de aprender a ser um com o caminho, com a essência do ser que somos. O poder das pequenas ações. Às vezes, as pessoas se sentem desanimadas porque seus esforços parecem não dar frutos imediatos. Mas a verdade é que cada pequeno esforço, cada pequeno gesto, tem um impacto profundo. Pense em uma gota de água caindo sobre uma rocha. Não parece fazer muita coisa, mas com o tempo, essa gota molda a rocha. Pequenas ações, repetidas e sustentadas, têm muito mais poder do que qualquer grande esforço isolado. O verdadeiro poder dos hábitos não está na magnitude do que você faz, mas na consistência com que você faz. A vida é um reflexo dessas pequenas ações diárias. E se você se comprometer a seguir em frente com paciência e amor, sua vida começará a refletir os frutos desses esforços. Capítulo 8. A arte do foco imparável. Como pessoas bem-sucedidas aprendem todos os dias, existe um véu do qual muito poucos de nós temos consciência, que se estende silenciosamente sobre nossas vidas e nos distancia do nosso verdadeiro propósito. Esse véu é a distração, esse ladrão invisível que rouba nossa energia e espalha nossa força em 1000 direções sem que percebamos. Conforme a vida avança, nos sentimos ocupados, mas raramente produtivos. E o que é produtividade, senão um reflexo de foco? Uma abordagem que, em sua pureza, é capaz de transformar o mundano em algo extraordinário. Vivemos em uma era em que a distração espreita, camuflada no brilho tentador de nossas telas, nos sons constantes que nos arrastam para lugares onde não queremos ir. Nosso telefone,
aquele aparelho pequeno mas poderoso que pode ser a chave para criar maravilhas, também se tornou um dos nossos maiores inimigos. Mídias sociais, e-mails e notificações constantes. Tudo é projetado para nos distrair. Mas como podemos redirecionar nosso destino se nossa mente está constantemente fragmentada? Uma reflexão poderosa sobre distração é esta. Uma pessoa média verifica seu telefone mais de 150 vezes por dia. Este número revela não apenas uma estatística, mas uma verdade mais profunda. Toda vez que nossa atenção se desvia, damos as costas ao que é essencial, ao que realmente poderia trazer mudanças em nossas vidas. A mente humana, como uma bússola, precisa de concentração para se orientar para o norte. E sem foco, sem um objetivo claro, ficamos à deriva, sem saber para onde estamos indo. O preço da dispersão: estar ocupado sem ser produtivo. O resultado dessa fragmentação é claro: estamos ocupados, mas raramente produtivos. Vivemos exaustos no final de cada dia, mas quando olhamos no espelho da nossa alma, descobrimos que fizemos pouco progresso. Em cada momento de distração, entregamos um pedaço da nossa essência, permitindo que nossa energia seja diluída por tarefas sem importância. No final, o tempo perdido nunca retorna, e as horas que poderiam ter sido gastas criando, fazendo arte ou estudando desaparecem no ar, como folhas levadas pelo vento. A alma anseia por transcender, e, no entanto, nos encontramos presos em um emaranhado de atividades superficiais que não nos levam a lugar nenhum. Como sair desse ciclo? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Precisamos criar um espaço para o que é essencial, para as coisas que realmente importam. Um espaço livre de distrações, onde nossas almas podem prosperar. A chave: eliminar a fragmentação. A solução está na nossa capacidade de criar um ambiente livre de distrações. Se você quer dominar sua vida, você deve aprender a dominar seu ambiente. Comece desativando as notificações, aqueles pequenos alarmes que, sem serem solicitados, sequestram sua atenção. Seu telefone não precisa vibrar toda vez que alguém curte sua foto. Desative tudo que não for essencial. Reserve horários específicos para verificar e-mails e mensagens, e não deixe que reações imediatas tomem conta do seu tempo. A arte do foco está na capacidade de escolher conscientemente quando e como responder ao mundo exterior. Uma ferramenta poderosa nesse processo é a técnica Pomodoro. Trabalhe por 50 minutos e depois descanse por 10. Essa estrutura simples cria um espaço sagrado onde sua mente pode se concentrar totalmente no que está à sua frente, enquanto o resto o reenergiza para continuar. Esses blocos de tempo podem parecer pequenos, mas quando você os pratica regularmente, eles permitem que você realize mais em um ano do que muitos conseguem em uma vida inteira. O poder de uma mente focada. A ciência do trabalho profundo. Alguns conseguem o que parece quase impossível. Escrevem livros best-sellers, constroem impérios ou adquirem habilidades complexas em tempos surpreendentes. Qual é o seu segredo? Não é sorte nem acaso. É um trabalho profundo, aquele estado em que a mente está imersa na tarefa sem distrações, em que o corpo e a mente estão alinhados com um propósito claro. Trabalho profundo é o estado em que nossas ideias se cristalizam, onde os pensamentos fluem sem obstáculos e as soluções aparecem como estrelas cadentes em uma noite clara. Mas esse estado não surge por acidente. Precisa ser cultivada. Para acessá-lo, é essencial criar condições favoráveis, eliminar qualquer forma de distração antes de começar e, principalmente, ter um ritual que marque a transição entre o mundo exterior e o espaço sagrado do trabalho. A disciplina do foco. Um ritual para a alma. Grandes conquistas não vêm de um esforço único ou momentâneo. Eles são o resultado da disciplina diária, um ritual que marca a chegada ao reino do foco. As pessoas mais bem-sucedidas têm rotinas que sinalizam à mente que é hora de criar. Pode ser uma xícara de café, a música que acompanha cada tarefa, ou até mesmo o simples ato de acender uma vela.
Este ritual diz ao cérebro que é hora de trabalhar, de se concentrar no que é importante. Quando nos deparamos com uma tarefa, devemos ser específicos. Não basta dizer, vou trabalhar no meu negócio, ou vou fazer algo importante. Não. Temos que ser claros. Temos que saber exatamente o que faremos durante esse tempo. Por exemplo, escreverei as primeiras 1000 palavras do meu livro. Ou, responderei a estes 3 e-mails de forma ponderada e consciente. O tempo, esse recurso precioso e finito, deve ser administrado com sabedoria. A lei de Parkinson afirma que o trabalho tende a se expandir para preencher o tempo disponível. Portanto, quando definimos limites de tempo claros para cada tarefa, damos às nossas mentes uma estrutura dentro da qual operar, eliminando a procrastinação desnecessária. Quanto mais treinamos nossas mentes para focar, mais rápido podemos alcançar o que outros levam semanas para realizar. A arte de dizer não. Como proteger seu foco? Como um tesouro. A capacidade de dizer não é um dos segredos mais bem guardados de grandes realizações. Toda vez que dizemos sim para algo que não é essencial, estamos dizendo não para algo que poderia ser. Grandes empreendedores, visionários e líderes tratam seu tempo com a mesma reverência com que tratam suas vidas. Porque seu tempo é sua vida. Eles não desperdiçam tempo em reuniões ou conversas desnecessárias que não levam a lugar nenhum. Você também deve aprender a dizer não. Não às distrações digitais, não aos compromissos vazios, não às pessoas que drenam sua energia sem oferecer nada em troca. Este é um ato de amor próprio, um ato de sabedoria. Seu tempo e energia são recursos não renováveis. Proteja-os como você protegeria seu coração. O caminho dos poucos. A arte da concentração. Existem 2 tipos de pessoas no mundo. As distraídas, que são arrastadas pela corrente das expectativas dos outros, e as focadas, que navegam nas águas calmas do seu propósito. A maioria das pessoas passa a vida reagindo a tudo que acontece ao seu redor, sem direção ou clareza. Mas apenas alguns poucos selecionados, aqueles que dominam a arte do foco, alcançam alturas que outros só podem sonhar. Se você quer fazer parte desse grupo seleto, se você quer alcançar o que a maioria apenas almeja, então dominar a arte do foco não é opcional, é essencial. Hoje, agora, comece a reivindicar sua atenção, guardando-a como o tesouro que ela é. Proteja seu tempo. Elimine distrações. E torne-se o arquiteto do seu próprio destino. Capítulo 9. Estratégias práticas para reter conhecimento. A vida, como um rio que corre sem cessar, exige de nós um esforço constante. Enquanto muitos esperam pela próxima centelha de motivação para entrar em ação, os mais sábios entre nós já entenderam que a verdadeira magia está no que fazemos quando ninguém está olhando, quando o brilho da inspiração já se apagou. Nesse momento de quietude, a alma deve ter a capacidade de seguir em frente, sem a necessidade de força externa. Essa é a essência da autodisciplina, aquela força silenciosa que, quando cultivada, pode libertar nossas vidas do ciclo de indecisão e fracasso. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem progredir facilmente, enquanto outras lutam por anos sem fazer progresso, você encontrou a chave que muitos procuram sem saber. A resposta não está no talento, nem na inteligência, nem mesmo na sorte. O segredo está na capacidade de ser disciplinado quando a motivação não existe mais, quando o espírito parece ter desaparecido como a neblina ao amanhecer. 1. O mito da motivação. Por que ele falha com você? É um erro comum acreditar que a motivação é o combustível que nos leva ao sucesso. Todos nós caímos na armadilha de pensar que se pudéssemos sentir mais inspiração, tudo mudaria. Mas a motivação, assim como o vento errante, é inconstante e volátil. Ela pode acender em um instante, nos impulsionando a agir, mas logo desaparece, deixando-nos presos em um mar de dúvidas e desânimo. A motivação é como uma chama que, se não for constantemente alimentada, se apagará na escuridão. Muitos começam com um ardor incomum,
mas desistem antes de chegar ao topo, buscando incansavelmente aquela centelha de inspiração, como se fosse uma fonte que sempre pode ser redescoberta. No entanto, a verdade mais profunda é que o sucesso não depende de quão motivado você se sente em um dado momento, mas do que você faz quando o desejo de agir desaparece. O verdadeiro poder está na autodisciplina, na capacidade de continuar, mesmo quando a vontade parece desaparecer. Autodisciplina nada mais é do que um compromisso silencioso, uma força interior que impulsiona nossa alma para frente, mesmo quando o caminho parece incerto. 2. Como funciona a autodisciplina? A ciência por trás dela. A autodisciplina não é um dom com o qual nascemos. É uma habilidade que é forjada, como uma espada no fogo. É como um músculo que, se não for exercitado, enfraquece. Embora o cérebro humano seja naturalmente inclinado a buscar gratificação imediata, a arte da autodisciplina está em aprender a ignorar esse desejo de prazer e escolher o que é necessário para nossa evolução a longo prazo. A vontade de assistir uma série de TV ou passar horas nas redes sociais é tão forte quanto o chamado do vento no mar. O cérebro quer satisfação agora, não amanhã, mas à medida que escolhemos ações disciplinadas em vez do desejo imediato, estamos criando novos caminhos neurais. No momento, não parece fácil, mas com o tempo, essas escolhas conscientes se tornam uma dança natural. O segredo é começar com pequenos passos, sem pressa para atingir a perfeição imediatamente. Com paciência, a disciplina se torna uma segunda natureza. 3. A regra sem desculpas. Como eliminar a preguiça? Desculpas são o veneno que destrói nossa capacidade de agir. Cada vez que cedemos à tentação de justificar nossa preguiça, alimentamos um ciclo de procrastinação que afasta ainda mais nossos sonhos. Dizer amanhã ou estou muito cansado hoje é uma negociação com a nossa alma que nunca termina bem. As pessoas mais disciplinadas têm uma regra simples, sem desculpas. Não há espaço para dúvidas, não há espaço para negociação. Disciplina não faz perguntas, não para avaliar o humor. Está feito, simplesmente. É um ato de fidelidade ao que foi prometido. Um ato de honrar os compromissos assumidos. O truque é simples. Não pense, apenas haja. No momento em que paramos de duvidar, começamos a viver em verdadeira liberdade. 4. A dor do arrependimento versus a dor da disciplina. Aí vem uma verdade difícil de aceitar. A dor é inevitável. Se você escolher uma vida de gratificação imediata, sentirá a dor do arrependimento, a amarga frustração de saber que poderia ter sido mais, que poderia ter conquistado mais. Essa dor é persistente, sempre presente, como uma sombra que nunca desaparece. Olhando para trás e vendo todas as oportunidades desperdiçadas, o potencial não realizado, o tempo que passou sem que pudéssemos pará-lo. Mas há também outro tipo de dor, mais suave, menos profunda, mas que, em sua persistência, nos conduz ao bem-estar. Essa dor é o que sentimos quando forçamos nosso corpo a se levantar, quando seguimos o caminho, mesmo quando nosso coração hesita. Disciplina não é fácil, mas sua dor é breve e nos leva a algo maior. Cada sacrifício, cada esforço, cada momento de resistência contribui para construir a vida que sonhamos. Então a pergunta é simples: que dor você preferiria suportar? A dor temporária da disciplina ou a dor infinita do arrependimento? A autodisciplina não é apenas o caminho para alcançar algo grandioso. É o caminho para nos libertarmos do fardo do que poderia ter sido. É a chave que abre a porta para uma vida de infinitas possibilidades. 5. Autodisciplina. A liberdade que você cria para si mesmo. Ser disciplinado não é um ato de sofrimento, mas um investimento em liberdade futura. Quanto mais você se treinar para manter o foco, resistir à tentação, dizer não ao que não lhe serve, mais poder você terá sobre sua vida. E com esse poder, você pode moldar seu destino. Hoje, tome uma decisão.
Demissão pendente de motivação. Não há mais desculpas. Chega de negociações com preguiça. Hoje, escolha ser a pessoa que faz o que é necessário, não importa como você se sinta. Porque no final das contas, o sucesso não é medido pela sua motivação, mas pela sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, todos os dias, não importa as circunstâncias. Esse é o caminho dos grandes. E se você decidir fazê-lo, descobrirá que a autodisciplina não só leva ao sucesso, mas também a uma vida de verdadeira liberdade. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 10. Superando bloqueios de aprendizagem. Era uma vez um viajante, uma alma sedenta de sabedoria, que partiu em busca do conhecimento, cheio de esperança e desejos fervorosos. No início, os dias eram brilhantes e cheios de promessas, como se as próprias estrelas o estivessem guiando. Ele sentia que tudo era possível, que seus esforços atingiriam os picos mais altos, que desta vez ele não abandonaria o caminho. Entretanto, assim como acontece com as marés do oceano, o vento logo mudou, e com ele, sua força começou a diminuir. O viajante percebeu que o entusiasmo inicial, aquela centelha que iluminou seu caminho, desapareceu como a neblina ao amanhecer. Dias de inspiração foram substituídos por dias de dúvida, quando a disciplina parecia um labirinto sem saída. Assim, seus sonhos antes vibrantes foram destruídos, arrastados pela corrente da indiferença. Se ao menos ele tivesse continuado, disse a si mesmo, se ao menos ele tivesse persistido em sua busca. Mas essa é a verdade que todos nós enfrentamos. A perseverança é a bússola que guia aqueles que se encontram no vasto oceano da autoaperfeiçoamento. Não é o talento que define o destino de um homem, nem a sorte, nem a inteligência. É a capacidade de persistir, de continuar quando o vento não está soprando a seu favor, de trabalhar quando a paixão se foi. O viajante começou a entender que não basta começar. O verdadeiro desafio está em não desistir quando o ímpeto desaparece, quando o caminho se torna difícil e as recompensas não vêm imediatamente. E nessa lição, ele encontrou a chave: perseverança. 1. O poder secreto dos pequenos atos. Repetidos. É fácil acreditar que a grandeza surge de atos espetaculares, de decisões monumentais que mudam o curso de nossas vidas. Mas na realidade, o verdadeiro poder está nas pequenas ações que tomamos todos os dias, aquelas que parecem insignificantes no momento, mas que, quando repetidas, tecem o tecido do destino. Dia após dia, um passo de cada vez, o caminho para a realização pessoal é construído. Imagine que, no primeiro dia, 2 viajantes iniciam uma jornada. Um lê 20 minutos por dia e o outro não lê nada. A princípio, não há diferença, apenas uma sombra de distância entre eles. Depois de uma semana, ainda não é perceptível. Mas se os 2 continuarem o noivado por 1 ano, a magnitude da diferença será revelada. Quem lê terá absorvido o conhecimento de dezenas de livros. Aquele que não fez isso continuará como era no princípio. Assim é a vida. Não se trata de grandes saltos ou mudanças imediatas. Trata-se de melhorar apenas 1% a cada dia. Depois de 1 ano, você estará 37 vezes mais perto de seu objetivo do que quando começou. A consistência é o segredo da transformação, a força que molda o futuro. 2. O enigma da motivação e seu desvanecimento. No início de cada empreendimento, o entusiasmo nos inunda. Mas, mais cedo ou mais tarde, a motivação começa a desaparecer como um sussurro na brisa. O que acontece quando esse fogo interior se apaga? A maioria das pessoas desiste porque depositou toda a sua fé na motivação. Eles acreditam que sem isso não conseguirão seguir em frente. Mas a verdade é diferente. A motivação, assim como a maré, sobe e desce. Nunca é constante. O verdadeiro segredo está na disciplina, na capacidade de agir independentemente de como nos sentimos. Não devemos dar atenção às emoções passageiras, porque elas são como nuvens que nublam o céu.
Em vez disso, devemos ouvir a voz interior que nos lembra o que precisamos fazer, independentemente do humor dos nossos corações. 3. Criando hábitos inquebráveis. Os hábitos são as raízes que sustentam a nossa existência. Como as raízes de uma árvore, se não estiverem firmemente plantadas, seremos arrastados pelas tempestades da vida. A chave para criar hábitos duradouros não é a força de vontade, mas torná-los tão pequenos e naturais que quase se tornem parte do nosso ser. Se o viajante quiser ler, ele não deve se comprometer a ler 1 hora por dia desde o começo, pois isso será um fardo. Deve começar com 1 página, apenas uma. Se você quiser se exercitar, comece com um movimento. Pouco a pouco, essas pequenas ações vão se acumulando e formando um novo jeito de ser. O segredo está na consistência, não na intensidade momentânea. Os hábitos devem ser gentis, quase invisíveis no início, mas com o tempo, eles se tornam uma força poderosa que molda nosso destino. 4. A regra sem desculpas. Desculpas são paredes invisíveis que nos impedem de seguir em frente. Toda vez que nos permitimos uma desculpa, estamos nos dando permissão para falhar. Dizer amanhã ou hoje não é permitir que o futuro tire o poder do presente. O viajante deve aprender a não negociar com a preguiça, a não debater se hoje tem vontade ou não. Não há amanhã. Só existe o hoje. Se você tomar uma decisão, você deve segui-la, sem hesitação. Cada vez que você desiste, você se afasta um passo do caminho que o levará ao seu destino. A disciplina não permite desculpas. A disciplina atua independentemente das condições. 5. A dor da lamentabilidade. A vida sempre nos apresenta 2 caminhos: a dor momentânea da disciplina ou a dor eterna do arrependimento. Disciplina é um sacrifício temporário, mas seus frutos são abundantes e eternos. O arrependimento, por outro lado, nunca vai embora. É um peso no coração que não dá para largar. Então, qual dor você escolherá? A do esforço momentâneo ou a do remorso por não ter dado o melhor de si? Conclusão: o poder da persistência. No final, a verdadeira jornada não é medida por sucessos rápidos ou vitórias passageiras. Ela se mede pela capacidade de se levantar sempre que o cansaço e o desânimo tentam tomar conta. Ela se mede pela disciplina que mantém o viajante em seu caminho, apesar das tempestades, apesar do desânimo. Porque no final, o segredo não está no que temos ou no que conquistamos, mas na nossa capacidade de seguir em frente, de aprender a andar na escuridão e de confiar que o sol sempre brilhará novamente para aqueles que nunca param de seguir em frente. Capítulo 11. O caminho invisível da persistência. Era uma vez um jovem que, como todos os outros, estava em busca de respostas. Ele se viu perdido nas vastas terras da vida cotidiana, preso entre as exigências da vida e as expectativas dos outros. Seu coração, cheio de desejos, estava imerso na ilusão de que um dia ele alcançaria uma meta gloriosa, que no final de sua busca, ele encontraria a satisfação final. Mas os dias passavam como folhas ao vento, e a promessa de um futuro melhor sempre parecia um passo além do seu alcance. Um dia, cansado e abatido, ele conheceu um velho sábio, que, como a lua cheia na escuridão da noite, brilhava com uma calma serena. O jovem, sentindo a necessidade de entender, aproximou-se dele e perguntou: como posso alcançar o sucesso? Como posso realizar meus sonhos? O sábio olhou para ele com olhos que refletiam 1000 histórias e, em vez de dar uma resposta direta, disse: o segredo não é a velocidade do seu passo, mas a constância do seu caminhar. O sucesso não é alcançado pela força de um único salto, mas pela perseverança em cada passo dado com fé, mesmo quando o horizonte parece incerto. O jovem, confuso, perguntou: por que a persistência, então? Se sou tão capaz, por que deveria esperar? O velho sorriu suavemente para ele, sabendo que as respostas mais profundas não são encontradas em palavras, mas na compreensão silenciosa da própria vida. A vida, disse ele, é como um rio que corre lentamente, deslizando entre as pedras. Não é a força da água que cria o canal, mas a paciência com que a água segue seu curso,
dia após dia, sem desistir. 1. A arte de começar com humildade. No início, quando alguém embarca em um novo caminho, o entusiasmo toma conta da pessoa. Há algo mágico no primeiro passo, uma sensação de poder mover montanhas. No entanto, como em qualquer jornada, o verdadeiro teste começa quando a novidade passa e a rotina se instala como um visitante silencioso, mas constante. O jovem pensou em seus próprios começos, nas vezes em que começou novos projetos com grande fervor, apenas para ver aquela chama se apagar quando os resultados não vieram rapidamente. As promessas de mudança, aquelas primeiras ilusões, desapareceram como a névoa ao amanhecer. Mas o velho lhe ensinou que a verdadeira magia não estava na centelha inicial, mas na persistência silenciosa, na capacidade de continuar, mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis. Imagine que cada dia é uma semente, disse o sábio. Uma árvore não cresce da noite para o dia. A princípio, a semente não vê nada além de escuridão e terra. Mas, com paciência, a raiz começa a se aprofundar, sem pressa. E então, aos poucos, um broto começa a emergir, tímido no início, mas com a força de toda a terra sob ele. O jovem, ao ouvir essas palavras, entendeu que não se tratava de esperar sucesso imediato, mas sim de entender que o caminho para a realização pessoal estava em cada pequeno passo dado com determinação, por mais insignificante que parecesse. 2. A força do invisível. Muitos buscam a grande revelação, a centelha de inspiração que ilumina o caminho de forma deslumbrante. Mas a vida raramente se apresenta dessa maneira. O jovem entendeu que o verdadeiro poder não está em grandes gestos, mas em pequenos atos, repetidos constantemente, que têm a capacidade de mudar tudo. O sábio contou-lhe a história de 2 viajantes. Um deles caminhava longas distâncias todos os dias, sem parar, sem esperar recompensa imediata. O outro, cheio de entusiasmo, corria de um lugar para outro, em busca de algo grandioso. A princípio, o segundo parecia mais rápido e eficiente. Mas, com o passar do tempo, sua energia diminuiu, enquanto o primeiro, lenta mas seguramente, chegou ao seu destino, e ao fazê-lo, conquistou muito mais do que apenas um lugar. Conquistou a paz que a perseverança traz. A vida, explicou o velho, não é feita de grandes esforços momentâneos, mas de pequenos passos, aqueles que constroem todo o caminho. A força da persistência está no invisível, naqueles momentos em que ninguém observa, mas que são os que verdadeiramente fazem as estrelas brilharem em nosso céu. 3. A sabedoria dos ciclos. Havia uma dúvida constante no coração do jovem. Como é possível que, às vezes, os esforços pareçam vazios, sem recompensa imediata? O velho entendeu sua preocupação e, em voz baixa, falou-lhe sobre os ciclos da vida. Há um tempo para tudo. As estações do ano não se apressam, nem a árvore se apressa para dar fruto. A semente precisa atravessar a escuridão, precisa conhecer o silêncio do inverno antes de poder brotar. Assim acontece com todos os empreendimentos. O caminho para o sucesso é cheio de ciclos, tempos de semeadura, tempos de espera e tempos de colheita. O segredo está na paciência, em não desistir quando nada parece estar acontecendo. O jovem, em sua mente, começou a entender que sofrimento e espera não eram castigos, mas professores invisíveis que ensinavam lições valiosas. A vida não era algo para ser apressado, mas uma obra para ser pintada lentamente, com cada pincelada de esforço, aprendizado e perseverança. 4. A conexão com a eternidade. Por fim, o jovem enfrentou o maior desafio de todos. Como permanecer firme quando tudo parece estar desmoronando, quando os frutos do seu trabalho estão falhando e o cansaço ameaça vencer? O velho, com um olhar profundo, respondeu: o que o manterá em movimento não é uma motivação passageira ou um desejo superficial, mas uma conexão com o eterno. Se você puder ouvir a melodia da vida, aquela canção que soa no vento, nas árvores, nos corações daqueles que caminharam antes de você, então saberá que não há caminho que não valha a pena percorrer. O sol se põe todas as noites, disse o sábio.
mas sempre retorna ao amanhecer. Assim é a vida. Há dias em que a escuridão parece interminável, mas a luz sempre retorna. E quando você entender que cada passo faz parte de um ciclo maior, saberá que a verdadeira vitória reside na persistência, não no destino final. Conclusão: a jornada infinita. O jovem, agora sábio, entendeu que o verdadeiro sucesso não era atingir a meta, mas abraçar cada passo da jornada. Não foi o topo da montanha que lhe deu paz, mas a própria paz que ele encontrou em cada caminho que percorreu com determinação. E como o rio que corre sem parar, ele também seguiria em frente, não importando quão longas ou sinuosas fossem as estradas, porque havia descoberto que a jornada nunca termina, que cada passo é uma vitória em si. Assim, ele entendeu que não se trata de chegar a um lugar, mas de ser quem se está destinado a ser, a cada dia, em cada ação, em cada momento presente. E nessa compreensão, ele encontrou a liberdade mais profunda, o tipo que só a perseverança e a fé inabalável na jornada podem trazer. Capítulo 12. A arte de aplicar o que você aprendeu. No vasto teatro da vida, onde todos somos atores em busca de um propósito maior, muitos se sentem presos entre o desejo de sucesso e a realidade do progresso lento. E como um rio que não consegue correr até seu destino, o verdadeiro crescimento é paciente e constante. Grandes conquistas não são alcançadas em um único passo, mas sim na soma de cada passo, realizado com dedicação e sabedoria. O jovem, que havia procurado respostas durante anos, agora se encontrava em uma encruzilhada. Ele havia aprendido muito, mas faltava-lhe algo essencial: como aplicar dentro de si o que havia compreendido. A sabedoria adquirida teve que ser transformada em ação, mas a dúvida estava no caminho. Ele pensava naqueles que alcançavam o sucesso sem pressa, como aqueles que não buscavam o brilhantismo passageiro, mas cultivavam o sucesso a longo prazo, invisível aos olhos apressados. O velho, sábio e sereno, olhou para o jovem com compreensão, como se esperasse aquela pergunta. Com a voz calma, ele lhe disse: a chave não está no ímpeto da ação instantânea, mas na força do que não se vê, no que se constrói ao longo dos dias, como o carvalho que se ergue lentamente das raízes mais profundas. A verdadeira riqueza, o verdadeiro sucesso, residem numa visão que vai além do agora. É a capacidade de pensar em décadas, não em dias. 1. A magia de pensar a longo prazo. Os humanos, na maioria das vezes, buscam respostas imediatas, soluções rápidas que proporcionem satisfação instantânea. Mas aqueles que compreenderam os fios misteriosos que tecem o destino, sabem que o que realmente transforma uma vida é a paciência cultivada dia após dia. O jovem começou a entender que as maiores conquistas não vêm de corridas curtas, mas de uma maratona de esforços que, embora lentos, são constantes. O velho contou-lhe a história de um grande homem, cujo nome era conhecido por muitos, mas cuja jornada rumo à riqueza tinha sido tão serena quanto o passar das estações. Este homem entendeu que não foi a velocidade que o tornou grande, mas a paciência. Ele não se apressou em busca do sucesso, mas o cultivou com decisões sábias e infinita paciência. Pense nos atletas mais destacados, disse o sábio. Eles treinam por anos antes de chegar ao topo. Não buscam glória momentânea. Buscam o domínio de sua arte, tendo a perseverança como guia. Os verdadeiros empreendedores reinvestem em seus sonhos, sem ceder às tentações do consumo passageiro. 2. A sabedoria do jogo longo. O jovem, preso à tentação dos resultados imediatos, começou a questionar a importância da paciência. O velho, com um olhar que transcendia o tempo, explicou: o jogo a longo prazo não é apenas uma questão de tempo, mas de perspectiva. Cada passo que você dá deve ser direcionado para o futuro. Não basta pensar no bem-estar de hoje. Você deve estar disposto a sacrificar o prazer imediato pelo propósito maior que o aguarda. Cada decisão, cada ação, deve levá-lo aonde você quer estar em 5 ou 10 anos, não apenas hoje. O jovem percebeu que o verdadeiro sucesso não dependia do que acontecia hoje,
mas da capacidade de sustentar a visão do que poderia ser amanhã. Quanto mais tempo alguém estivesse disposto a jogar, maior seria a vantagem sobre aqueles que, cansados, desistiam antes de chegar ao objetivo. O velho lhe disse: "O segredo não está no talento ou na inteligência. Está em como você escolhe pensar, em como você opera dentro dos princípios universais de perseverança e estratégia. O jogo da vida não é vencido por acaso, mas pela mente treinada que sabe navegar em suas águas." 3. O poder da mente. À medida que o jovem começou a entender a profundidade da sabedoria do velho, ele percebeu que seu destino não estava escrito nas estrelas, mas nas decisões que ele tomava dia após dia. Se você quisesse mudar sua vida, teria que começar a aplicar o que aprendeu, moldando seus pensamentos e mudando sua maneira de agir. A diferença entre o 1% e o restante, explicou o ancião, não é que eles foram tocados pela mão de um destino especial. A diferença está em que eles aprenderam a dominar as mentalidades que lhes permitem prosperar. Eles transformaram sua maneira de pensar, cultivaram uma visão de longo prazo e aprenderam a usar a mente como uma ferramenta de poder. O jovem então entendeu que não deveria mais pensar como a maioria. Uma nova questão surgiu em sua mente. Ele estava disposto a mudar sua maneira de pensar e agir? Ele seguiria o caminho da mediocridade ou alcançaria um nível mais alto? 4. Transformação por meio da ação. O velho, vendo a preocupação nos olhos do jovem, falou-lhe com a suavidade de uma brisa acariciando um rosto. "Não se trata apenas de aprender", disse ele. "Trata-se de aplicar o que você aprendeu. Cada vez que você age, cada vez que decide com visão e determinação, o universo responde. Mas somente aqueles que ousam seguir em frente, apesar das dificuldades, descobrem a verdadeira magia da vida. É na perseverança", acrescentou, "que reside o verdadeiro poder. Se você conseguir permanecer no caminho certo em meio às tempestades, se conseguir resistir à tentação de desistir quando a estrada escurece, então você irá mais longe do que jamais imaginou." O jovem, com um novo brilho nos olhos, entendeu que a vida não lhe devia nada. Tudo o que ele desejava estava ao seu alcance. Eu só tinha que aplicar o que tinha aprendido e ser paciente. O sucesso não veio em um dia. Ela foi construída na tranquilidade do trabalho constante, na fé em si mesmo, na serenidade com que os desafios eram enfrentados. Conclusão: a sabedoria do caminho interior. Aquele jovem, transformado pela sabedoria do velho, entendeu que a verdadeira riqueza não estava na meta, mas na jornada em direção a ela. O caminho longo era, na realidade, o único caminho. E foi então, com essa profunda compreensão, que o jovem começou a caminhar com passo firme, sem medo do futuro ou dúvidas sobre sua capacidade, sabendo que cada passo, por menor que fosse, o aproximava de seu destino. Ele aprendeu a aplicar o que aprendeu, a pensar a longo prazo, a trabalhar todos os dias como se fossem o primeiro e o último de sua vida. E assim, pouco a pouco, sua vida começou a se transformar. A magia do sucesso não era um mistério. Foi a consequência de uma ação persistente, guiada pela sabedoria interior que ele aprendeu a ouvir. Capítulo 13. O poder de uma mentalidade de crescimento. No vasto universo de decisões que tomamos, há uma verdade fundamental que muito poucos compreendem completamente. O crescimento, tanto pessoal quanto profissional, não ocorre instantaneamente, nem está reservado para aqueles com dons extraordinários. A verdadeira mudança, o verdadeiro progresso, é reflexo de uma mente que sabe olhar além da urgência do imediato e se entrega à longa jornada, à evolução constante. O homem sábio não se detém no passo fugaz, não se imobiliza diante da sombra da gratificação instantânea. Ele entende que a própria natureza do crescimento é como o fluxo de um rio que, com paciência e persistência, abre seu próprio caminho através das pedras mais duras. Não se trata de andar rápido, mas de seguir em frente com a certeza de que cada passo, por menor que seja, te aproxima do seu destino final. Um homem que aprendeu essa arte da paciência foi o grande mestre financeiro, o sábio de Omaha, que, longe de buscar riquezas rápidas,
preferiu semear com calma, regar seus investimentos e vê-los florescer com o tempo. Ele, como o jardineiro que planta uma semente em solo fértil e sabe que sua hora chegará, entendeu que o verdadeiro poder está na persistência e na disciplina, não na velocidade ou no acaso. Assim como um atleta que dedica anos de treinamento, dia após dia, para chegar ao topo de sua disciplina, ou um empreendedor que reinveste seus lucros em vez de gastá-los com vaidade, o segredo está em uma mentalidade de longo prazo. Essa mentalidade não se concentra na recompensa imediata, mas no processo constante de melhoria. É uma dança constante entre ação e reflexão, entre esforço e espera. O que significa, então, adotar uma mentalidade que se estenda além das fronteiras de hoje? Significa entender que as decisões que você toma hoje não definirão apenas o seu amanhã, mas também o amanhã daqueles que o seguem, aqueles que, sem saber, serão tocados pela marca que você deixa no mundo. Quando você entende que cada passo que você dá, cada escolha que você faz, é parte de um processo que transcende o momento presente, você começa a viver de forma diferente. A verdadeira diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que ficam para trás não é sorte ou talento inato. Está na maneira como pensam, na maneira como suas mentes percebem o tempo, na capacidade de visualizar um futuro distante e trabalhar incansavelmente para alcançá-lo. A sabedoria daqueles que alcançaram o sucesso não é que eles possuam algo especial desde o início, mas que eles entenderam que a mente é o solo onde as sementes do sucesso são plantadas. Então a questão é: você quer continuar pensando como a maioria das pessoas, presas no conforto do que parece fácil hoje? Ou você quer começar a pensar como o 1%, aqueles que olham além do horizonte imediato, aqueles que abraçam o sacrifício como a verdadeira semente do crescimento? A resposta para essa pergunta está no seu coração, na consciência de que o destino não é uma coincidência, mas uma construção. A maneira como você pensa hoje determinará a pessoa que você será amanhã. Porque, no final, o verdadeiro sucesso não depende de sorte, inteligência ou talento. O sucesso depende de uma mente treinada, de um coração que ousa acreditar no impossível e de uma vontade que permanece firme apesar da adversidade. E é aqui, nessa disciplina interior, que reside o verdadeiro poder. Uma mentalidade de crescimento é o caminho, não o fim. Mas, como em qualquer grande viagem, a escolha é sua. Você pode seguir o caminho da inércia, onde tudo se repete em um ciclo de frustração e conformidade. Ou você pode escolher o caminho do crescimento, onde cada passo é uma renovação, onde cada erro é uma lição, e cada sucesso é o reflexo de uma mente que nunca para de aprender. E neste caminho, lembre-se de que a verdade mais profunda não está no destino, mas na jornada em si. Um aviso rápido: se você quiser explorar mais sobre metafísica e espiritualidade, encontrará o primeiro link na descrição. Vamos continuar. Capítulo 14. Criando um plano de aprendizagem personalizado. No vasto horizonte do conhecimento, os seres humanos enfrentam uma jornada eterna. Todos os dias, ao acordar, um novo caminho se abre diante de você, cheio de oportunidades para crescer, para avançar, para descobrir o que o aguarda no fundo da sua alma. No entanto, o que mais importa não é o destino, mas sim como você decide trilhar esse caminho. É a maneira como você se prepara para aprender que fará a diferença entre uma vida de sonhos não realizados e uma vida de realizações extraordinárias. A essência da aprendizagem. Aprender não é um esforço isolado. É o reflexo da mente que se ajusta ao ritmo da própria vida. É a arte de conectar o que é conhecido com o que ainda está para ser descoberto. Para criar um plano de aprendizagem que o ajudará a alcançar o que deseja, primeiro você precisa entender que o verdadeiro poder do conhecimento não está na quantidade de informação que você consegue acumular, mas na sua capacidade de aplicá-la de forma profunda e pessoal. A chave para a aprendizagem autodirigida.
A maioria das pessoas passa a vida navegando nas águas do conhecimento, sem um curso fixo, sem uma direção clara. Eles leem livros, fazem cursos, assistem a seminários, mas raramente reservam um tempo para refletir sobre o que realmente precisam aprender. Aprender não é simplesmente adquirir dados. É saber em qual parte desse vasto oceano você deve navegar. É entender que cada pessoa tem um caminho único, um conjunto de habilidades que são exclusivas para ela, e que o verdadeiro aprendizado vem da conexão com essa identidade interior. Primeiro passo: conheça a si mesmo. O primeiro passo para um plano de aprendizagem eficaz é a autoconsciência. Como um viajante entrando em uma terra desconhecida, você deve primeiro saber quem você é e quais habilidades você possui. Só então você será capaz de identificar as áreas em que precisa crescer. A chave para o autoconhecimento está em observar calmamente seus pensamentos, em ouvir as vozes que habitam seu ser. O que inspira você? O que te enche de paixão? O que te assusta e te faz duvidar? Cada uma dessas respostas é uma bússola que aponta o caminho para seu aprendizado mais profundo. Segundo passo: crie seu próprio plano. Um plano de aprendizagem não deve ser rígido ou imposto de fora. Deve ser tão único quanto você. Pense na sua vida como uma tela em branco, e no aprendizado como os pincéis que moldarão seu trabalho. Não siga o caminho traçado por outros, pois você não encontrará satisfação completa em outro caminho. Em vez disso, aproveite os melhores métodos e estratégias que encontrar e adapte-os à sua própria natureza. Faça do seu aprendizado uma jornada pessoal e, acima de tudo, aproveite. Terceiro passo: disciplina diária. O conhecimento não é acumulado por acidente. Disciplina é a ponte entre intenção e ação. Não basta saber o que você quer aprender, você tem que fazer cada dia valer a pena. Grandes professores não são aqueles que aprendem mais rápido, mas aqueles que se dedicam apaixonadamente a cada momento de aprendizado. Cada passo, por menor que seja, aproxima você da sabedoria que busca. Não tenha pressa. A paciência é a aliada do verdadeiro conhecimento. Etapa 4. Adaptação contínua. Um plano de aprendizagem não é algo fixo para sempre, mas deve ser flexível, como um rio que se adapta ao terreno por onde passa. À medida que você avança, seus interesses e necessidades mudarão, e seu plano precisará se ajustar a esses novos horizontes. A vida não para, e o conhecimento também não. A capacidade de se adaptar a novos desafios é essencial para o crescimento contínuo. Quinto passo: a importância da reflexão. Em sua jornada em direção ao conhecimento, a reflexão será sua luz na escuridão. À medida que você adquire novos conhecimentos, você deve parar e refletir sobre o que aprendeu. Como isso se conecta ao que você já sabe? Como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida diária? A reflexão não apenas esclarece o caminho, mas também permite que você integre as lições aprendidas ao seu ser. É esse processo de internalização que transforma o aprendizado em uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. O poder da perseverança. Assim como o oleiro molda o barro, o conhecimento leva tempo e esforço para tomar forma. Não deixe que as dificuldades façam você desistir. O caminho do aprendizado é cheio de momentos difíceis, momentos em que a dúvida pode turvar sua visão. Mas lembre-se de que as estrelas só são vistas no escuro. Quando você persiste, mesmo em tempos de incerteza, seu conhecimento se aprofunda, sua sabedoria se expande e você se torna a melhor versão de si mesmo. Conclusão: a jornada é a professora. No final das contas, aprender não é apenas um destino, é uma jornada constante. A verdadeira sabedoria não vem quando você atinge um objetivo específico, mas quando você se rende à experiência de aprendizado em si. Não procure apenas acumular informações. Em vez disso, procure entender, aplicar e transformar esse conhecimento em algo que enriqueça sua vida e a vida de outras pessoas. O verdadeiro domínio surge quando conhecimento e ação se fundem em uma dança harmoniosa. Lembre-se sempre: aprender é o caminho, não o fim.
Capítulo 15. A magia da ação imparável. Era uma vez, em um canto remoto do mundo, um homem que sonhava em tocar as estrelas. Todas as noites, ela olhava para o céu e via seus desejos dançando entre as estrelas, brilhando à distância. Mas, apesar do seu amor pela vida e dos seus imensos sonhos, ele sempre se viu em uma batalha interna, uma luta constante entre o que ele queria alcançar e a força que o mantinha ancorado ao chão. Este homem, chamado Elias, aprendeu a sonhar. Mas sonhar sem agir é como um rio que nunca chega ao mar, como uma semente que não ousa brotar. Elias entendeu, por meio de suas próprias experiências e frustrações, que a diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que ficam para trás não está apenas no desejo, nem mesmo na inteligência ou na força. O segredo é a capacidade de agir sem hesitação, de executar com a mesma certeza com que o sol nasce todas as manhãs. É a ação imparável, aquela que flui como uma corrente viva, aquela que te leva ao seu destino sem que dúvidas ou medos possam te deter. O poder da persistência. Elias entendeu que o verdadeiro poder não está na capacidade de pensar ou desejar, mas na capacidade de persistir, mesmo quando tudo parece se opor a você. Aqueles que alcançam o que parece impossível não são os mais inteligentes nem os mais sortudos, mas aqueles que escolhem continuar quando o mundo lhes diz para parar. São aqueles que, no fundo, sabem que a única maneira de ver uma mudança real é agindo, repetidamente, independentemente de contratempos ou momentos de fadiga. Não era uma questão de vontade, mas de sistema. Elias descobriu que as pessoas mais disciplinadas não dependem da força de vontade para realizar seus sonhos, mas sim da construção de sistemas que tornam a disciplina automática. Eles projetaram uma vida onde decisões difíceis não existem, onde o caminho para seus objetivos é mapeado com a precisão de um mapa que nunca muda. O sistema de ação automática. Tudo começa com a eliminação de decisões desnecessárias. A vida de Elias, como a de muitos outros, foi repleta de momentos em que ele teve que escolher entre seguir em frente ou parar. E toda vez que eu tomava uma decisão, mesmo a menor, desculpas surgiam. Elias entendeu que não se trata de tomar decisões constantemente, mas sim de criar regras firmes que não deixem espaço para dúvidas. Assim como o sol nasce todos os dias no mesmo horário, ele estabeleceu hábitos fixos, momentos previsíveis em que a ação já estava determinada, onde a pergunta, devo fazer isso? Nunca surgiu. A segunda lição de Elias foi aprender a superar a inércia. A mente humana, em sua natureza mais primitiva, temia o início de qualquer tarefa. O primeiro passo é o mais difícil, o mais hesitante. Então, Elias adotou uma regra simples, mas poderosa. Ele só faria qualquer coisa por 5 minutos. Essa pequena ação, esse começo humilde, seria suficiente para libertar sua mente das correntes do medo e da procrastinação. Uma vez que ele começou, o fluxo da ação o levou sem esforço. A terceira lição veio com a clareza de um princípio inabalável. Não há espaço para negociação. As regras que Elias impôs a si mesmo eram absolutas. Ele decidiu em seu coração que nunca mais faltaria 2 dias seguidos. Que sua disciplina seja como uma linha traçada pelo vento. Ela não se rompe, não se desvia. Não importava como ele se sentia, ou as circunstâncias ao seu redor. Ele havia dado sua palavra, e essa palavra seria seu guia. O desafio da responsabilidade. Elias também entendeu que a disciplina é alimentada pelo comprometimento. Se ninguém estiver olhando, é fácil desistir. Por isso, ele criou maneiras de manter sua responsabilidade com o mundo. Ele encontrou um amigo, um companheiro de viagem, que o desafiou e apoiou. Além disso, ele tornou seus objetivos uma questão pública, de modo que a força de sua reputação o manteve em movimento, como se o universo inteiro estivesse observando cada movimento seu. Por meio desses princípios, Elias começou a ser invencível. O resultado não foi fruto de uma motivação passageira,
mas de um comprometimento inabalável com seu próprio destino. Ele entendeu que, no final, o sucesso não depende de quão motivado você se sente, mas do que você é capaz de fazer todos os dias, sem desculpas ou pausas. É a ação diária e persistente que, em última análise, constrói o caminho para o topo. O futuro está em suas mãos. A pergunta que Elias se fazia todas as manhãs era esta: serei capaz de continuar hoje, não importa o que aconteça? E foi nessa pergunta que ele encontrou força. Não se tratava de saber se o dia seria perfeito ou se as circunstâncias seriam favoráveis, mas se ele conseguiria se comprometer a dar o seu melhor, independentemente do caos ao seu redor. Cada passo que ele dava, por menor que fosse, o aproximava do seu objetivo. E embora seu objetivo final parecesse tão distante quanto o horizonte, Elias sabia que não era o destino que importava, mas a jornada. O verdadeiro segredo, a verdadeira magia, estava na capacidade de permanecer firme na ação, de ser constante, de caminhar sem parar. Assim, Elias vivia com a certeza de que não precisava esperar o momento perfeito nem a motivação ideal. Tudo o que eu precisava era dar o próximo passo, não importa quão incerto fosse o caminho. A disciplina, como uma luz que nunca se apaga, iluminou seu caminho, e no final, ele descobriu que havia conquistado tudo o que sonhava e muito mais. E então, naquele exato momento, ele entendeu que a magia da vida está na ação constante, na fé depositada em cada passo que damos, em nunca desistir. Porque, neste universo, só aqueles que ousam seguir em frente, apesar das tempestades, conseguem tocar as estrelas. Capítulo 16. Erros comuns na autoeducação. Na vida enfrentamos inúmeras provações. Muitas delas parecem inevitáveis, como as sombras que seguem o sol. O que realmente define nosso caminho não são as dificuldades que encontramos, mas como respondemos a elas. Pessoas fracas reclamam, lamentam e buscam consolo na autopiedade. Mas os fortes, aqueles que conhecem a verdade, abraçam a dor, pois entendem que é na adversidade que os corações corajosos são forjados. Eles sabem que cada obstáculo, cada tempestade, é uma oportunidade para se tornarem mais poderosos, mais sábios, mais completos. O segredo é como escolhemos enfrentar esses momentos de desconforto, sejam eles físicos, emocionais ou mentais. O caminho para o autodomínio não é evitar o sofrimento, mas treinar-se para enfrentá-lo. Em vez de fugir, deixando que o medo e o desconforto nos paralisem, devemos aprender a avançar em direção a eles com coragem. O treinamento não se limita ao corpo ou à mente. A alma também deve ser treinada para suportar o peso da vida. O desconforto é a chama que purifica o nosso ser. O poder da mente, dominando os pensamentos. A mente é um reino vasto, misterioso e poderoso. Se não aprendermos a controlá-lo, ele nos dominará, nos levando para onde não queremos ir. Os pensamentos que permitimos que entrem em nossas mentes são como sementes que germinam e se tornam nossas ações, nossa confiança e, finalmente, nossas vidas. Se constantemente dizemos a nós mesmos que somos incapazes, que não somos bons o suficiente, que tudo é muito difícil, estamos escrevendo nossa própria queda. O verdadeiro segredo é assumir o controle do nosso diálogo interno. Toda vez que um pensamento negativo entrar em nossa mente, devemos substituí-lo por uma afirmação fortalecedora. Eu não desisto quando as coisas ficam difíceis. Eu prospero na adversidade. Essa é a verdade que está plantada em nosso ser, e com o tempo, essa verdade se torna nossa realidade. A mente humana é tão maleável quanto o barro, e se aprendermos a moldá-la, o resultado será um ser capaz de transformar qualquer desafio em vitória. O desafio consciente. Força na dificuldade. A verdadeira força mental não vem de evitar dificuldades, mas de escolher enfrentá-las. Se nos protegermos constantemente da dor e do desconforto, nunca aprenderemos a ser verdadeiramente fortes. A única maneira de desenvolver uma mente invencível é nos expormos propositalmente às dificuldades. Isso pode ser tão simples quanto tomar um banho frio.
desafiar nossos corpos a ultrapassar seus limites ou decidir trabalhar uma hora extra quando tudo em nós quer desistir. É nesses momentos, quando decidimos ir além da nossa zona de conforto, que a resiliência é forjada. A vida não é sobre fugir do desconforto, mas aceitá-lo como parte da jornada. Cada vez que superamos uma dificuldade, construímos uma armadura invisível que nos torna mais resilientes. Cada passo que damos fora da nossa zona de conforto é uma vitória, mais uma peça adicionada à força que nos tornará invencíveis. A identidade inquebrável. Os maiores guerreiros da história não apenas agem com coragem, mas também acreditam profundamente em sua capacidade de resistir a qualquer ataque. Eles não apenas agem, eles se veem como seres implacáveis, como aqueles que não conhecem a palavra rendição. Se você quer desenvolver essa força mental, precisa começar criando uma identidade forte que esteja alinhada com essa visão. Sou alguém que nunca desiste. Sou imparável, incansável. Não importa o que aconteça, sempre encontro um jeito de vencer. Quando internalizamos essa identidade, quando a repetimos diversas vezes, nossas ações se alinham a ela. Não precisamos mais de motivação externa, porque a identidade que construímos é suficiente para nos impulsionar, para nos levar além do que outros podem considerar impossível. Resistindo aos golpes da vida. A vida, em algum momento, vai nos atingir. Haverá fracassos, rejeições, dores que nos destroem. A maioria das pessoas desaba nesses momentos, mas você não. Porque você sabe que a dor faz parte do processo, que desistir nunca é uma opção. A força mental não vem da ausência de adversidade, mas de como escolhemos nos levantar sempre que caímos. Lembre-se sempre do motivo pelo qual você começou. Cada obstáculo, cada contratempo, é apenas um teste, mais um passo em direção à vida que você deseja. E mesmo que tudo pareça estar contra você, você continuará, porque é isso que pessoas mentalmente fortes fazem. Eles não se deixam derrotar. Eles continuam, sempre, até alcançarem o que estão procurando. Os dois caminhos. Qual você escolherá? Existem dois tipos de pessoas neste mundo. O primeiro é superado pelo medo, pela dor e pela luta. Ele dá desculpas, desiste e aceita uma vida medíocre. São aqueles que passam a vida se arrependendo do que não fizeram, imaginando o que teria acontecido se tivessem se esforçado mais. Mas há outro caminho, reservado para aqueles que, diante do medo e da adversidade, permanecem firmes. Eles não dão desculpas. Eles não desistem. Eles assumem o controle de suas vidas e desenvolvem uma resiliência inquebrável. E é por isso que eles finalmente alcançam o sucesso. Porque eles não aceitam nada menos que o melhor. A verdadeira questão é: que tipo de pessoa você será? Força mental é uma escolha. Escolha sabiamente. O caminho para a maestria. A busca incessante pela excelência. A maioria das pessoas vive em um estado de mediocridade, flutuando entre várias atividades sem nunca dominar nenhuma delas. Eles nunca se comprometem totalmente. Eles se distraem com novos interesses e abandonam o que começaram, sem se aprofundar o suficiente para vivenciar o verdadeiro desafio da maestria. Mas os grandes, aqueles que se destacam e deixam sua marca no mundo, não apenas participam, eles dominam. Eles mergulham na arte com paixão inabalável. Eles não se contentam com o básico, não param quando o fácil parece bom o suficiente. Eles escolhem a excelência, dia após dia, com uma dedicação absoluta que a maioria das pessoas nem consegue compreender. Se você quer ser realmente bem-sucedido, precisa tomar uma decisão. Você vai se contentar com a média ou vai ousar ser ótimo? A maestria não é uma dádiva do destino. É uma escolha consciente, uma decisão diária de colocar o máximo de esforço em cada ação, sem esperar recompensas imediatas. A maestria exige sacrifício, requer disciplina e, o mais importante, requer paixão pelo processo. O caminho para a maestria. Para se tornar o melhor, você precisa ter um plano claro. Não basta trabalhar sem rumo.
Você deve ter uma estratégia, um mapa que oriente cada um dos seus passos. O primeiro passo é decidir por um único caminho. Pare de dispersar. Escolha sua paixão e vá além. Os grandes não dominam múltiplas áreas, mas apenas uma. Eles ficam obcecados por isso e se entregam completamente, sabendo que somente assim atingirão a perfeição. Esta é a jornada rumo à maestria, e somente aqueles dispostos a se perder no processo, a sacrificar o que os outros estão dispostos a preservar, alcançarão a grandeza. Capítulo 17. O poder transformador da aprendizagem. Na vasta jornada da vida, há uma verdade que ressoa com a força de um eco eterno. Todo aprendizado é transformação. Desde o primeiro lampejo de consciência, quando decidimos que o que fomos não é suficiente, começamos a trilhar um novo caminho, que exige sacrifício e perseverança. Nesse processo, tudo o que não serve à nossa missão deve ser descartado. Tudo o que não contribui para o nosso destino deve ser esquecido. Primeiro passo: elimine o desnecessário. Cada dia é tecido com fios de decisões, e não há tempo a perder com distrações vãs. Não há mais espaço para hobbies que não nutrem nossa alma, nem para ações que não nos aproximam do domínio de nossa essência. Cada ato, cada movimento, deve ser uma semente que semeia nosso progresso, guiando-nos sem hesitação em direção à maestria. Segundo passo: domine o básico e depois vá além. A maioria das almas que buscam a grandeza se perdem na miragem do progresso, ansiosas por tocar o complexo antes de entender o simples. Mas aqueles que deixam uma marca indelével neste mundo são marcados por uma obsessão pelos fundamentos. Eles sabem que não se pode construir na areia. Cada detalhe, cada princípio, deve ser absorvido até que se torne parte do seu ser. Então, quando você tiver dominado o essencial, estará pronto para ir mais longe, para criar o novo, o invisível. Terceiro passo: crie uma rotina implacável e siga-a. O caminho para a maestria não é um caminho sem obstáculos. É um caminho de repetição, de esforço constante, de vontade de melhorar a cada dia. O segredo não está no talento, mas na perseverança. O verdadeiro guerreiro do aprendizado acorda todos os dias determinado a ser melhor que ontem, disposto a enfrentar suas fraquezas, aceitar críticas e transformar seus fracassos em passos rumo à grandeza. Quarto passo: crie disciplina e nunca pare de melhorar. Disciplina não é apenas um ato, mas um modo de ser. Aqueles que conquistam os reinos do conhecimento não o fazem uma vez, mas todos os dias. Cada manhã é uma oportunidade de aperfeiçoar o que era imperfeito ontem. E, no entanto, o maior inimigo é a complacência, aquela sombra que espreita aqueles que acreditam ter chegado ao topo. Mas os verdadeiros mestres nunca descansam em sua glória. Sempre há algo mais para aprender, algo mais para aperfeiçoar, algo mais para explorar. A maestria é um processo doloroso, uma luta constante contra si mesmo. Mas o que separa os grandes dos medíocres é a disposição de resistir à dor, de abraçá-la como um mestre forjando o aço de sua vontade. Se você está aqui, lendo estas palavras, então já sabe que uma faísca arde dentro de você, uma chama de potencial que ainda não foi totalmente acesa. A única pergunta que resta é: você está disposto a pagar o preço? Capítulo 18. A transformação da aprendizagem. No vasto oceano do crescimento, a decisão é a primeira onda que nos empurra para o desconhecido. Quando você escolhe o caminho da maestria, você sabe que a vida não é uma caminhada simples, mas uma jornada de profundos sacrifícios. É necessário abandonar tudo que não alimenta seu propósito, tudo que não está alinhado com a missão que você decidiu abraçar. Distrações são como sombras passageiras. Elas não têm lugar na sua mente ou no seu tempo. Cada ação deve aproximá-lo da maestria da sua alma, da sua mente, da sua vida. Primeiro passo: elimine o que você não precisa. Quando você se compromete com a grandeza, não há espaço para o caos. Qualquer coisa que não o aproxime do seu objetivo deve ser descartada. O tempo é o recurso mais precioso,
e você não pode desperdiçá-lo em correntes de lazer que não edificam seu ser. Cada ação deve ser um investimento no seu futuro, um passo em direção à excelência que você decidiu buscar. Segundo passo: domine o básico e vá além. É comum que almas ansiosas por avançar queiram pular a base, mas a verdadeira maestria só é construída sobre uma base sólida. Os maiores em todos os campos, das artes aos negócios, dos esportes à ciência, dedicam suas vidas a aperfeiçoar os elementos essenciais. Repita, repita e repita novamente, até que o básico se torne automático. Este é o primeiro passo. Mas a verdadeira maestria não termina aí. É só o começo. Quando o básico se tornar parte de você, você será capaz de ir além, transcender o conhecido e deixar sua marca única no mundo. Terceiro passo: crie uma rotina de treinamento implacável e nunca a abandone. Maestria não é uma questão de talento, é uma questão de disciplina. A maestria só é alcançada quando sua vida se torna uma série de atos constantes de melhoria diária. Prática deliberada, atenção às suas fraquezas e repetição extrema são o combustível que alimenta o fogo do progresso. Grandes pessoas não esperam pela perfeição, elas a criam. Eles encaram o desafio a cada queda, a cada erro, a cada lição. Quarto passo: cultive disciplina implacável e nunca pare de melhorar. O verdadeiro professor nunca se acomoda. Os melhores em sua área nunca param de aprender, nunca param de praticar, nunca param de aprimorar suas habilidades. A complacência é inimiga do progresso. Se você quer deixar sua marca no mundo, precisa adotar uma mentalidade de melhoria contínua. Todos os dias, pergunte a si mesmo: o que aprendi hoje que não sabia ontem? Como posso superar os limites que ontem pareciam inquebráveis? Essa é a mentalidade que leva ao topo. A maestria não é fácil, não é confortável, não é rápida. É um processo brutal e obsessivo que a maioria não está disposta a enfrentar. Mas se você se pegar lendo estas palavras, então você já sabe o que é necessário. Você sabe que há algo maior dentro de você, algo que ainda não foi explorado. Você sabe que não nasceu para ser comum. Capítulo 19. A regra do 1%. E se tudo o que você acredita sobre sucesso fosse incompleto? E se os grandes, aqueles que alcançam os picos mais altos da arte, ciência, negócios ou espírito, não chegassem lá por golpes de sorte ou talentos milagrosos, mas por algo muito mais sutil e poderoso? Fomos ensinados a buscar mudanças drásticas, saltos heróicos, transformações repentinas. Mas a verdadeira alquimia do crescimento não acontece dessa maneira. A verdadeira magia não é um relâmpago, mas uma gota constante, caindo todos os dias no mesmo lugar até que a pedra seja aberta. Esse segredo é chamado de regra do 1%. É simples, tão simples que a maioria das pessoas ignora. Ela melhora apenas 1% a cada dia. Um pequeno gesto, um esforço leve, uma decisão mais alinhada ao seu propósito. Mas não se deixe enganar por sua aparente humildade. Esse 1% se acumula como a luz do sol nas sementes. No início você não vê nada. Então, sem entender como, uma floresta floresce. O problema é que a maioria das pessoas não espera. Ele não cultiva. Eles querem resultados imediatos. Eles se lançam fortemente por alguns dias, motivados por uma emoção passageira. E quando não veem resultados imediatos, desistem. Mas você não é como a maioria. O sucesso não nasce de um impulso efêmero, mas de um hábito invisível. Não é o quanto você faz em um único dia que importa, mas o quanto você consegue sustentar, silenciosamente, quando ninguém está olhando. Essa discreta constância é a força que move montanhas. E o poder da pequena mudança constante. As pessoas falham, não porque não conseguem, mas porque pensam grande demais e pouco demais. Eles funcionam em potência máxima por uma semana e depois queimam. Eles esquecem que o fogo que perdura não é aquele que arde intensamente, mas aquele que sabe sustentar sua chama. Você vê aquela pessoa que só treina 5 minutos por dia?
para aquele leitor que mal lê uma página por dia? Quem pratica sua arte por apenas 10 minutos todas as manhãs? Pode parecer insignificante, mas repita essa ação por um ano. E você estará 37 vezes melhor do que quando começou. Dê-lhe 2 anos e ele ficará irreconhecível. 5 anos e ele será um mestre. Essa é a matemática da alma comprometida. O progresso não é linear, é exponencial. Cada pequeno passo se multiplica ao longo do tempo. Os verdadeiros gigantes não são forjados às pressas. Elas são construídas com paciência. 2. A ciência do engajamento. Diário. Imagine que você planta 100 moedas em um campo fértil e que a cada dia elas crescem 1%. Você não verá a diferença em uma semana. Mas um ano depois, você terá muito mais do que moedas. Você terá um campo florescente que se autoalimenta. É assim que a vida funciona. É assim que seu talento funciona. É assim que sua capacidade se expande. Este princípio não é válido apenas em finanças. É o coração de qualquer aprendizado, de qualquer transformação pessoal, de qualquer caminho espiritual. É a arte de criar um ciclo virtuoso de melhoria contínua. Reflexão final. A maestria não vem em um instante. A iluminação não acontece por acidente. A excelência não se revela como um trovão. Ela chega como o amanhecer, lenta, mas inevitavelmente. Então escolha seu 1% hoje. Não importa quão pequeno seja. Faça isso com intenção. Faça isso com amor. E amanhã, dê mais um passo. E mais um. E outro. Até que um dia, sem perceber, você se torna aquilo que sempre foi destinado a ser. Antes de nos despedirmos, quero lembrar que na descrição você tem o primeiro link para continuar explorando a metafísica de uma forma muito mais profunda. Não se contente em saber apenas um pouco mais. Invista em si mesmo, siga sua curiosidade e descubra tudo o que você é capaz de realizar. Vejo você em breve.